os chamados da linha morta. Em 1992, o telefone da minha casa tocou de maneira incomum, como se prenunciasse que algo distante, há muito esquecido, tentava se comunicar. Nunca fui de imaginar presságios nas rotinas diárias, mas naquele dia, enquanto o sol se punha por trás das árvores, senti um arrepio que percorria minha espinha e me forçava a ouvir com atenção. O chamado não era apenas uma solicitação de reparo técnico, era um convite para adentrar um mistério que eu, de alguma forma, não poderia ignorar. A voz ao telefone, mesmo que abafada e breve, carregava uma urgência silenciosa. Ela falava de uma linha telefônica antiga, perdida no tempo, numa vila isolada, onde o esquecimento parecia ter sido tecido no próprio ar. Eu estava acostumado a consertar falhas, a diagnosticar problemas com precisão, mas jamais me vi diante de algo que desafiava a lógica com um tom tão perturbador. Enquanto desligava, o som residual do toque ainda ecoava em minha mente, misturando-se com o crepúsculo. Eu senti um peso inexplicável, como se aquele chamado carregasse um fardo de memórias e segredos que não pertencia ao mundo dos vivos. A racionalidade que sempre me guiara vacilou por um breve instante, dando lugar a uma inquietude que me acompanharia durante toda a jornada. Naquele instante, compreendi que a simples ação de consertar uma linha telefônica poderia desvelar histórias enterradas no tempo, histórias que se escondiam por trás de fios desgastados e do silêncio da solidão. E assim, com o gravador e minhas ferramentas em mãos, parti rumo ao desconhecido, onde cada quilômetro percorrido revelava que, às vezes, o chamado do destino vem de onde menos se espera. Após desligar o telefone, instalei minhas ferramentas e entrei na velha caminhonete, sentindo que cada quilômetro seria um passo rumo ao desconhecido. Ao acelerar pela estrada de terra, a paisagem se transformava gradualmente. Os contornos suaves dos campos deram lugar a trilhas erodidas pelo tempo, margeadas por árvores retorcidas e arbustos que pareciam guardar segredos ancestrais. Enquanto o sol se despedia no horizonte, banhando tudo com um brilho alaranjado e melancólico, a solidão se fazia cada vez mais presente. A cada curva, a sensação de que estava deixando para trás um mundo seguro e entrando em um território esquecido se intensificava. O asfalto se misturava com a poeira da terra e o som ritmado dos pneus na estrada criava uma trilha sonora silenciosa, como se a própria natureza murmurasse histórias de tempos remotos. Lá fora, a vastidão do interior se revelava em detalhes quase surreais. Pequenas casas isoladas, com janelas que refletiam o brilho tênue do entardecer, e campos abandonados onde o tempo parecia ter parado. Senti que, a cada metro percorrido, a estrada me conduzia não apenas a um destino geográfico, mas a um encontro inevitável com vestígios de um passado que se recusava a ser esquecido. Enquanto a escuridão lentamente se aproximava, os traços da civilização davam lugar a uma quietude perturbadora. O silêncio da noite, pontuado apenas pelo som do motor e o sussurro do vento, revelava uma atmosfera carregada de mistério. A solidão do caminho e o isolamento da vila anunciavam que aquela jornada seria muito mais do que uma simples missão de reparo. Seria o prelúdio de uma história que desafiaria a lógica e mergulharia na essência do inexplicável. Cada instante daquele percurso me fazia sentir que, ali, entre a penumbra e a luz crepuscular, os limites entre o real e o sobrenatural começavam a se desfazer, abrindo caminho para os horrores que silenciosamente aguardavam no coração daquelas terras esquecidas.
Ao me aproximar da periferia da vila, fui saudado por um cenário onde o abandono se fazia presente em cada detalhe. As linhas telefônicas, retorcidas e enferrujadas, pendiam como veias cansadas de um corpo já consumido pelo tempo. Ao desembarcar da caminhonete, senti que adentrava um território onde o silêncio carregava uma carga densa, quase palpável. Instalei-me perto de um emaranhado de cabos que se estendiam pelo solo poeirento. Enquanto ajustava meus equipamentos e conectava os fios, uma sensação incômoda de estar sendo observado se insinuava em cada movimento. Não tardou para que, ao iniciar os testes técnicos, eu percebesse algo estranho. Entre os ruídos do equipamento e o murmúrio constante do vento, surgiam sons que não pertenciam à rotina de um concerto. Eram murmúrios tênues, como ecos de conversas perdidas no tempo, acompanhados por sussurros que, por instantes, pareciam formar palavras desconexas. O som se infiltrava no silêncio como se a própria linha estivesse tentando contar uma história esquecida. Cada ruído era breve, quase imperceptível, mas a insistência com que se repetiam fazia com que minha mente se voltasse para uma realidade que desafiava a lógica técnica que eu sempre prezara. Enquanto fazia os ajustes finos, as interferências tornaram-se cada vez mais nítidas. Um arrepio percorreu minha espinha ao notar que, entre os sons indistintos, havia momentos em que os ruídos pareciam ter um ritmo próprio, quase como se fosse uma linguagem, uma comunicação sutil, que fugia à compreensão imediata. Minha racionalidade, antes firme, começou a vacilar. Era como se cada fio de cobre e cada conexão amaldiçoada revelasse um vislumbre de um passado que se recusava a permanecer enterrado. Ali, no meio de uma tarde que se transformava em crepúsculo, senti o peso da história que permeava aquele local. Os cabos desgastados, testemunhas silenciosas de décadas de abandono, pulsavam sob meus dedos e, com cada teste, a linha deixava escapar vestígios de um segredo sombrio. O desconhecido sussurrava para mim, e naquele instante percebi que aquilo não era apenas uma falha elétrica. Era o primeiro sinal de algo muito mais profundo e perturbador, que aos poucos começava a se revelar como um chamado do passado. Caminhei pela trilha que me conduzia até o coração da vila, onde a paisagem se tornava ainda mais imersa em um silêncio carregado de segredos. Foi então que avistei um poste de madeira, solitário e esquecido, erguido como um guardião de memórias há muito sepultadas. Ao me aproximar, o ambiente parecia se contrair, como se o próprio ar carregasse o peso de histórias que eu mal ousava imaginar. A superfície rugosa do poste estava adornada por uma espessa camada de musgo que, em sua vegetação, escondia cicatrizes do tempo. Foi num desses detalhes que meus dedos encontraram um recorte na madeira, iniciais gravadas com precisão perturbadora, e ao lado delas, a inscrição 1983. Esse número, marcado com a indelével marca de um passado trágico, reverberava na minha mente como um eco de um lamento antigo. Enquanto tocava a madeira fria, senti uma conexão inexplicável com aquele vestígio, como se a essência do ocorrido ainda vibrasse sob a superfície desgastada. A data, congelada naquele momento de dor, despertava em mim um misto de fascínio e temor, anunciando que algo muito mais profundo se ocultava por trás daquela intervenção técnica. Cada risco na madeira parecia contar um capítulo de um episódio que os moradores, em seu mudo temor, preferiam não mencionar. Ali, diante do poste, percebi que os segredos enterrados em 1983 não eram meros detalhes do passado, mas sim vestígios vivos de uma tragédia
que continuava a influenciar o presente. O sussurro do vento, passando entre os fios e as árvores, intensificava a sensação de que eu estava à beira de desvendar uma verdade que há muito permanecia oculta. Naquele instante o mistério se adensava, e a razão que tanto me sustentava começava a ceder lugar a uma inquietude inexplicável, prenunciando que a minha jornada estava apenas começando a revelar seus horrores. Munido de um gravador simples, senti que a ferramenta, tão cotidiana em minhas mãos, tornava-se o elo entre o palpável e o espectral. Decidi registrar os ruídos que se insinuavam entre as interferências da linha. Cada clique do botão parecia selar o destino de uma memória há muito enterrada, enquanto o dispositivo capturava os ecos que surgiam dos cabos envelhecidos. Ao reproduzir a gravação, a experiência transformou-se. Em meio ao estático e aos murmúrios indistintos, descobri uma revelação perturbadora. Entre os ruídos confusos, meu próprio nome surgia, sussurrado com uma insistência que desafiava qualquer explicação racional. Esse som, tão familiar e ao mesmo tempo estranho, fez minha razão vacilar, como se a máquina tivesse despertado uma entidade há muito adormecida. A cada nova escuta, o gravador revelava camadas adicionais do passado, fragmentos de vozes que contavam histórias de dor e perda. A tecnologia, que antes servira apenas como instrumento de registro, agora se mostrava como um portal para realidades paralelas. Era impossível negar a impressão de que, naquele momento, o tempo se curvava e o presente se entrelaçava com ecos distantes, moldando uma narrativa onde o impossível ganhava forma. Sentado sob o céu de um entardecer melancólico, observei as gravações com uma mistura de fascínio e temor. A interferência não era mero ruído, era um testemunho de vidas marcadas pelo sofrimento, uma mensagem que transcorria entre os limites do tangível e do etéreo. Cada reprodução reforçava a convicção de que algo muito além do que a razão poderia explicar insistia em me procurar, como se a própria essência daquela vila clamasse por ser lembrada. Cada nova aurora trazia consigo uma sensação perturbadora de que os limites entre o tangível e o intangível se esvaíam gradualmente. Ao despertar, o silêncio da madrugada era quebrado por um murmúrio crescente. Os ruídos na linha, antes meros sussurros dispersos, agora se apresentavam com uma coerência inquietante, como se os vestígios do passado estivessem se organizando para me comunicar algo urgente. Enquanto caminhava pelos arredores da vila, o orvalho frio e a luz tênue do amanhecer desenhavam sombras alongadas, amplificando a atmosfera de mistério. Cada passo que eu dava, sentia que a própria terra conspirava para revelar segredos esquecidos. Os cabos, corroídos pelo tempo, pulsavam em um ritmo quase hipnótico, e os sons que emanavam deles pareciam contar uma história trágica, uma narrativa de dor e arrependimento que se recusava a se calar. Carregando meu gravador, revisitei o local onde os registros haviam começado a se transformar. Em cada escuta, as interferências ganhavam novos matizes, um lamento que se repetia, uma cadência que sugeria uma existência além do natural. O equipamento, antes uma ferramenta mecânica e objetiva, agora assumia o papel de um mensageiro do inexplicável, decifrando sinais que desafiavam a lógica e despertavam uma inquietude visceral. À medida que o dia avançava, a intensidade desses sons aumentava, como se algo ou alguém estivesse emergindo das profundezas do tempo para reivindicar sua presença. No silêncio da manhã, a natureza se tornava cúmplice do fenômeno. O farfalhar das folhas, o sussurro do vento e o incessante eco dos cabos criavam uma sinfonia macabra que invadia minha consciência.
Senti que a racionalidade, por mais firme que tivesse sido durante anos, começava a se desfazer diante da evidência de uma força que ultrapassava qualquer explicação técnica. Em meio a esse turbilhão de sensações, compreendi que estava diante de uma ascensão, não a de um fenômeno passageiro, mas o despertar de algo que repousava há muito tempo nas sombras daquele lugar. Cada som, cada vibração, carregava a marca indelével de uma história que clamava por ser desvendada. O inexplicável ganhava forma, erguendo-se como uma entidade sutil, mas implacável, que silenciosamente insistia em ocupar o espaço entre a vida e o esquecimento. Enquanto os dias se sucediam, uma presença antiga e dolorosa começava a se insinuar de forma mais intensa. Em minhas revisitas aos locais onde os cabos emitiam seus sussurros, percebi que os ruídos carregavam uma marca específica, uma narrativa que remetia a um acontecimento trágico. Aos poucos, fragmentos de uma memória coletiva se revelavam, como se a própria linha insistisse em recordar um desastre silenciado há décadas. Caminhei por trilhas que pareciam guardar vestígios do que outrora fora um episódio devastador. O ambiente, antes dominado apenas pelo som dos cabos e do vento, agora pulsava com a sombra de um acidente que parecia ter ceifado vidas e deixado cicatrizes na alma da vila. A data 1983, gravada no poste, assumia uma dimensão sinistra, como um selo que anunciava a presença de uma tragédia oculta. Enquanto analisava as interferências com meu gravador, os ruídos transformavam-se em lamentos que falavam de desespero e perda. Em momentos de silêncio, o eco distante desses gritos me fazia imaginar a cena daquele dia fatídico, uma mistura de pânico e resignação que se instalara para sempre naquele pedaço de terra. Embora os detalhes permanecessem nebulosos, a intensidade da emoção transmitida pelos sons era inegável, como se os espíritos daqueles que partiram clamassem por reconhecimento. Cada nova gravação reforçava a sensação de que eu estava diante de algo maior do que uma simples falha técnica. A sombra do acidente, com sua aura de mistério e tragédia, invadia minha consciência e desafiava minha compreensão do tempo. Ali, entre os cabos corroídos e os murmúrios persistentes, compreendi que o passado não estava morto. Ele se fazia presente, sutilmente, mas com a força suficiente para transpassar as barreiras da razão. No silêncio perturbador da vila, enquanto a memória do desastre se misturava ao som dos cabos, senti o peso de uma história que, há muito, deveria ter sido esquecida, mas que insistia em permanecer viva. E assim, em meio a essa imersão de dor e eco, a sombra do acidente se firmava como um lembrete inexorável de que nem tudo pode ser enterrado pelo tempo. Enquanto as noites se aprofundavam e o silêncio da vila se tornava quase palpável, comecei a notar que os sons gravados haviam ultrapassado o mero ruído técnico. Em uma madrugada particularmente fria, sentei-me sozinho, o gravador como meu único confidente, e fui absorvendo cada variação dos sussurros. Não se tratava apenas de vozes distantes, mas de um murmúrio que parecia conhecer os recantos mais íntimos da minha existência. Cada reprodução revelava uma cadência familiar, como se os ecos tentassem me contar fragmentos da minha própria história. A voz que antes se limitava a pronunciar meu nome, agora trazia nuances que evocavam memórias há muito esquecidas, instantes de dor, amor e segredos enterrados no tempo. Era como se a linha, com seus fios corroídos e sinais errantes, tivesse se transformado em um espelho da minha alma, refletindo aspectos de mim
que eu jamais havia ousado encarar. Naquela penumbra, a barreira entre o técnico e o íntimo se esvaía. Eu me via revisitando momentos que julgava perdidos, imagens da infância, sussurros de um passado que se recusava a ser completamente apagado. O fenômeno, outrora inexplicável, agora se apresentava como uma mensagem pessoal, uma narrativa silenciosa, tecida a partir de fragmentos de tempo e emoção. Enquanto os ecos se entrelaçavam com os meus próprios pensamentos, percebi que a conexão era mais profunda do que qualquer intervenção acidental de cabos ou sinais. A linha morta havia se tornado um canal de comunicação, unindo meu presente à sombra de uma história trágica que, de alguma forma, ressoava com a minha própria essência. O mistério se tornava, a cada batida do gravador, um diálogo íntimo entre o que eu era e o que o passado insistia em revelar, dissolvendo as fronteiras entre a razão e o inexplicável. Naquelas noites, o fenômeno evoluiu para algo que eu jamais poderia ter imaginado. O gravador, companheiro silencioso de minhas investigações, passou a registrar uma sinfonia de vozes que, de tão intensas, invadiam cada recanto do meu ser. Durante horas em claro, imerso na penumbra, ouvi os sussurros se transformarem em uma cacofonia de lamentos e gritos contidos, como se o tempo inteiro conspirasse para romper a barreira entre o passado e o presente. Caminhei sem rumo pelas trilhas desertas da vila, sentindo o peso de uma verdade inescapável se aproximar a cada passo. A linha telefônica, antes apenas um meio técnico de comunicação, parecia agora pulsar com vida própria, como se carregasse o alento de almas em sofrimento. O silêncio, que outrora era apenas ausência de som, se tornava um abismo que se enchia de ecos perturbadores, anunciando uma revelação que ameaçava desestabilizar a base de minha própria sanidade. Na solidão daquela madrugada, cada som registrado pelo gravador tornava-se mais nítido, mais insistente. Era como se eu estivesse diante de um espelho que refletia não apenas os meus medos, mas também os segredos de um desastre antigo, impregnado de dor e arrependimento. A intensidade dos gritos e sussurros se fundia em uma única voz, clamando por reconhecimento e justiça, enquanto eu me via à beira de um precipício, prestes a ser arrastado para um abismo onde o real e o imaginário se confundiam. O clímax do insondável se fazia presente em cada batida acelerada do meu coração. Com o gravador em mãos e a consciência em turbilhão, percebi que a verdade que eu buscava estava prestes a se revelar em sua forma mais crua e inescapável. Naquela madrugada, o limite entre o eu e o mistério se dissolveu, deixando-me exposto a uma realidade que desafiava todas as explicações racionais e onde o eco dos gritos se fundia ao meu próprio destino. Na madrugada final, voltei sozinho ao ponto onde tudo se iniciou. O caminho que me trouxera até aqui parecia suspenso no tempo, enquanto a névoa rastejava pelo chão, envolvendo cada vestígio do passado. Cheguei ao poste de madeira, aquele mesmo guardião silencioso, marcado pela data de 1983, onde as cicatrizes do tempo e do sofrimento se fundiam em uma memória palpável. Segurei o gravador com mãos trêmulas, sentindo o peso de cada registro acumulado. Desta vez, ao apertar o botão para mais uma tentativa de captar os ecos, o aparelho permaneceu em silêncio absoluto. Era como se a linha, que por tanto tempo sussurrara segredos de dor e arrependimento, tivesse decidido, finalmente, repousar. Nesse silêncio, percebi que aquele era o derradeiro suspiro do inexplicável.
o último chamado que se apagava suavemente, deixando para trás apenas a marca indelével do que fora vivido. Caminhei em volta do poste, observando suas marcas e sentindo o ar carregado de uma resignação que não se podia desmentir. A sensação era de um pacto silencioso entre o passado e o presente. As vozes, os gritos e os lamentos finalmente encontravam descanso, enquanto eu, marcado para sempre por essa jornada, compreendia que nem todos os mistérios precisam de respostas para se tornarem reais. Naquele instante, a compreensão se assentou com a frieza da madrugada. O fenômeno que me perseguira, desafiando minha racionalidade e abalando minhas certezas, chegara ao seu fim. Um fim que, paradoxalmente, abria espaço para um novo entendimento sobre os limites entre o que é vivido e o que permanece nas sombras. Deixei o local com o silêncio como único testemunho, sabendo que o chamado do desconhecido havia cessado, mas que os ecos daquela verdade permaneceriam para sempre gravados na minha alma. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. A casa dos 6 cômodos. Quando encontramos a casa, parecia perfeita. Um casarão antigo, com arquitetura clássica, cercado por uma vasta área de vegetação intocada. Havia algo nostálgico em suas janelas altas e na madeira escura que rangia sob nossos passos. Era um lugar que parecia ter alma, história, algo que nos chamava de maneira silenciosa. Os antigos proprietários haviam partido há muitos anos, deixando a casa em um estado de abandono discreto. Nada que algumas reformas não pudessem resolver. Caminhei pelos cômodos empoeirados, contando cada um deles mentalmente. A sala principal, a cozinha espaçosa, 2 quartos grandes, um escritório e o sótão. Exatamente 6 cômodos, como descrito no contrato de compra. Thalita parecia encantada com o lugar. Seus olhos brilhavam ao imaginar como decoraríamos cada espaço. Era um recomeço para nós dois, uma chance de deixar para trás os ruídos da cidade e construir algo sólido e duradouro. As primeiras noites foram tranquilas, ainda que marcadas pelos pequenos ruídos normais de uma casa velha se ajustando à presença de novos moradores. O vento assobiava através das frestas e a madeira rangia conforme a temperatura oscilava. Tudo parecia natural, dentro do esperado, até que comecei a perceber algo estranho. Um som seco veio de dentro do cômodo. Durante o dia, andando pelos corredores, senti que os espaços não se encaixavam perfeitamente. Era uma sensação sutil, uma pequena incongruência na disposição dos cômodos. Como se algo estivesse faltando, ou, pior ainda, como se houvesse mais espaço do que deveria existir. Deixei essa impressão de lado por um tempo, me convencendo de que era apenas meu cérebro tentando se acostumar com a nova casa. Mas, conforme as noites avançavam, uma inquietação maior começou a crescer dentro de mim. Os sons da casa não pareciam mais tão normais. Eu os ouvia à noite, quando tudo deveria estar em silêncio. Pequenos estalos, como se algo dentro das paredes estivessem se movendo. Uma presença silenciosa, mas constante, escondida à vista de todos. E então vieram os passos. A primeira vez que os ouvi foi na madrugada, um som abafado vindo do andar de cima, como se alguém estivesse caminhando pelo sótão. Thalita dormia profundamente ao meu lado, e eu fiquei ali, imóvel na escuridão, escutando.
Os passos continuaram por alguns minutos. Depois, pararam abruptamente. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas o velho madeiramento se acomodando. Mas, no fundo, eu sabia. Alguém ou alguma coisa estava se movendo dentro daquela casa. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente. Passei a prestar mais atenção à casa, observando cada detalhe, cada centímetro de suas paredes e corredores. Havia algo errado com aquele lugar, algo que escapava à lógica. Comecei a notar pequenas incongruências. A disposição dos móveis parecia mudar sutilmente de um dia para o outro. Um corredor que eu lembrava ser mais estreito agora parecia largo demais. Mas o que mais me incomodava era a estranha sensação de que o espaço dentro da casa era maior do que o permitido por suas dimensões externas. Thalita não parecia notar nada de diferente. Ela se dedicava à decoração, ao processo de tornar aquele lugar um lar, enquanto eu me afundava na obsessão por entender o que havia de errado. Numa tarde, decidi medir a casa. Peguei uma trena e comecei pela sala, anotando cada medida em um papel. Fui de cômodo em cômodo, comparando os números com a planta baixa que recebemos ao comprar o imóvel. Tudo parecia certo até eu chegar ao corredor do segundo andar. A soma das medidas dos quartos e do escritório não batia com o comprimento do corredor. Havia um espaço sobrando, um vazio invisível que não deveria estar ali. Fiz os cálculos repetidas vezes. Caminhei pelo corredor tentando encontrar uma resposta, mas tudo o que conseguia era um frio na espinha cada vez maior. Foi então que notei algo estranho na parede do final do corredor. Um ponto onde a pintura parecia levemente diferente, como se tivesse sido retocada há menos tempo que o restante da casa. Passei a mão sobre a superfície e senti um desnível quase imperceptível. Havia algo ali. Me aproximei, encostei o ouvido na parede e prendi a respiração. Por um instante, tudo permaneceu em silêncio. Mas então, como se a casa estivesse respondendo à minha curiosidade, um som abafado emergiu do outro lado da parede. Um ruído fraco, algo arranhando a madeira. Me afastei com um arrepio percorrendo minha espinha. Naquele momento eu soube. A ideia de um cômodo escondido em casa não me deixava em paz. Aquela parede no final do corredor parecia um limite artificial, uma barreira que escondia algo além do que era permitido ver. O espaço que eu sentia faltar nos cálculos estava ali, logo atrás daquele pedaço de madeira fria e silenciosa. Havia um espaço escondido na casa, um cômodo que ninguém mencionou, que não constava nos registros, e algo estava lá dentro. Mas o silêncio era uma ilusão. Passei noites em claro, deitado na cama, ouvindo os ruídos que vinham daquela direção. Não era apenas o rangido natural da casa se acomodando, nem o vento filtrando-se pelas frestas das janelas. Eram sons sutis, meticulosos, como se alguém estivesse lá dentro, esperando, se movendo na penumbra. Numa manhã, enquanto Thalita estava fora, voltei ao corredor com mais determinação. Passei os dedos pela parede, procurando qualquer falha, qualquer imperfeição que denunciasse uma passagem oculta. E então encontrei uma pequena fenda vertical, quase imperceptível sob a pintura desgastada. Havia uma porta ali. Meu coração disparou. No início só enxerguei sombras. Raspei com as unhas a borda da fenda, sentindo a textura áspera da madeira oculta sob a tinta. A porta fora selada, escondida propositalmente. Mas por quê? Quem fizera isso? E mais importante, o que havia do outro lado? Caminhei devagar, ouvindo o rangido suave do piso, um som reconfortante, quase como um suspiro de libertação.
Cada objeto, cada canto do cômodo parecia ter sido purificado por aquele último selo. O amuleto, inerte e sem brilho, repousava sobre uma mesa como prova silenciosa de nossa vitória, ainda que carregada de uma memória indelével. Corri até a garagem e voltei com uma chave de fenda e um martelo. Com a ponta da ferramenta, comecei a forçar a fenda, arrancando lascas de tinta seca. A cada estalo da madeira cedendo, um calafrio percorria minha espinha. Algo em mim gritava para parar, para deixar aquele cômodo trancado onde deveria estar. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Quando finalmente consegui descolar um pedaço maior, vi o contorno da porta com mais clareza. Não havia maçaneta, apenas uma superfície lisa e antiga, como se estivesse ali há muito mais tempo do que qualquer outro elemento da casa. Depois daquelas batidas, recuei pelo corredor como se algo pudesse emergir da madeira a qualquer instante. Meu peito subia e descia em respirações curtas e irregulares. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que o som. Não era um silêncio qualquer. Era um silêncio de espera. Como se o que quer que estivesse do outro lado soubesse que eu estava ali. E foi nesse momento que aconteceu. Me afastei num sobressalto, o martelo quase caindo da minha mão. O barulho ecoou pelo corredor, reverberando no silêncio da casa. Fiquei imóvel, esperando, tentando convencer a mim mesmo de que fora apenas uma coincidência, um som natural qualquer. Algo bateu na madeira. Mas então veio a segunda batida, mais forte, mais próxima. Thalita, a poucos passos atrás, demonstrava uma apreensão silenciosa que aumentava a tensão no ar. Não era apenas a minha imaginação, mas a convicção de que aquele espelho guardava a chave para um segredo sombrio, enterrado junto com a história da casa. Havia algo atrás daquela porta, e sabia que eu estava ali. Fechei os olhos por um momento, tentando recuperar o controle. Talvez fosse minha imaginação me pregando peças. Talvez o próprio peso da madeira estivesse causando os estalos. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. A casa não queria que eu abrisse aquela porta, mas eu não podia parar agora. Mais cauteloso, me aproximei novamente e passei a mão pela superfície rugosa da madeira selada. Com o martelo, comecei a forçar a borda, tentando arrancar os pregos antigos que seguravam a porta no lugar. O cheiro de poeira e tinta velha se intensificou à medida que eu trabalhava, e um arrepio subiu pela minha nuca quando a primeira fresta de escuridão surgiu entre a madeira rachada. Um ar viciado escapou da abertura, um cheiro de coisa antiga, guardada por tempo demais, algo mofado e úmido, como um lugar esquecido por décadas. O corredor parecia mais frio, e um peso invisível se instalou no ambiente, como se algo estivesse prestes a acontecer. E agora sabia que eu o havia encontrado. Continuei puxando até que a fresta se alargasse o suficiente para que eu pudesse espiar para dentro. Meus olhos levaram alguns segundos para se ajustar à escuridão, e então, pouco a pouco, os contornos do cômodo começaram a se revelar. O espaço era menor do que eu imaginava. Uma peça estreita e comprida, sem janelas, como se tivesse sido construída entre as paredes da casa. No centro, uma cama antiga de ferro, com um colchão embolorado e rasgado. Ao lado, uma cômoda encostada na parede, suas gavetas entreabertas, denunciando um abandono abrupto. Mas não foi isso que me fez prender a respiração. Foi o espelho. No canto mais afastado do cômodo, um grande espelho de moldura escura se erguia contra a parede, sua superfície coberta de poeira, mas ainda refletindo fragmentos distorcidos do ambiente. Algo naquela peça me causava um incômodo profundo. Não era só o fato de estar ali, intacto apesar do tempo. Era a sensação de que havia algo errado com seu reflexo.
A luz fraca que entrava pela fresta da porta iluminava apenas parte do cômodo. O espelho estava meio encoberto pelas sombras, mas eu podia ver algo que não deveria estar lá. Pisquei algumas vezes, tentando me convencer de que era um jogo de luzes, um truque da minha mente. Mas, mesmo sem entrar no cômodo, mesmo parado do lado de fora, senti o reflexo me observando. Fechei a fresta num impulso e recuei, o coração martelando no peito. Atrás daquela porta não havia apenas um espaço esquecido. Havia algo esperando. Naquela noite, o reflexo do espelho não me abandonou. Ao fechar a porta oculta, senti que algo havia se infiltrado em minha mente, como se a imagem daquele espelho gravado na penumbra se tornasse uma sombra persistente em meus pensamentos. Ao me recolher no quarto, o sono foi um visitante esquivo, e os contornos daquele cômodo se mesclaram com meus devaneios. Durante horas, vaguei pelo limiar entre vigília e sonho, onde os limites se desfaziam e o reflexo parecia ganhar vida própria. Em meus pesadelos, vi não apenas a minha própria silhueta, mas algo além, um rosto indecifrável, marcado por uma tristeza antiga, que se mesclava com a superfície fria do espelho. A sensação era de ser observado por um olhar que transcorria o tempo, um olhar que carregava o peso de segredos jamais revelados. Ao amanhecer, o peso da noite se fazia sentir em cada fibra do meu ser. A luz tímida do dia mal penetrava a penumbra do corredor, e eu já sabia que precisava voltar ao cômodo escondido. Naquela manhã, ao encontrar Thalita, pude ver em seus olhos a mesma inquietude que me consumia. Sem precisar de palavras, nossa conexão se fez evidente. Ambos sabíamos que o mistério não poderia ser simplesmente ignorado. De mãos trêmulas, retornei à porta oculta. Thalita acompanhava-me de perto, sua presença silenciosa tentando, de alguma forma, ancorar minha alma instável. Empurrei a porta com cuidado, como se temesse que o menor toque pudesse despertar forças adormecidas. O ar que escapava do cômodo era denso, carregado de um cheiro de mofo e de memórias esquecidas, um perfume que parecia transportar anos de abandono e dor. Ao adentrar o 7º cômodo, o ambiente revelava detalhes que antes passavam despercebidos. A cama de ferro, o colchão rasgado e a cômoda abandonada pareciam testemunhas mudas de um tempo em que o espaço ainda pulsava com vida. Mas era o espelho que dominava a cena. Seu tamanho e moldura antiga conferiam-lhe uma aura imponente e, ao mesmo tempo, perturbadora. Enquanto a escuridão lá fora se aprofundava, eu me via absorvido pelo mistério daquele reflexo. Um reflexo que, a cada instante, desnudava mais os segredos sombrios da casa. A sensação era de que eu, inadvertidamente, tinha se tornado parte de uma narrativa antiga, um capítulo vivo de uma história que jamais deveria ser esquecida. Em meio a essa leitura, o 7º cômodo ganhou novos contornos. Os objetos dispersos, a velha fotografia, o bilhete amarelado e a vela quase consumida passaram a integrar um intrincado quebra-cabeça. Eu recordava vagamente as imagens do espelho, sombras que se moviam com vida própria, fragmentos de rostos perdidos no tempo. O diário sugeria que essas imagens eram ecos de vidas que haviam se misturado, presas num ciclo de angústia e redenção incompleta. A luz fraca filtrada pela porta abria apenas uma parte do cômodo, e o espelho absorvia essa luz com uma frieza quase palpável. Ao me aproximar, a superfície refletia não só o ambiente, mas parecia captar detalhes que não estavam ali de forma física. Vi nuances de sombras que se moviam lentamente, como se o espelho revelasse um espaço paralelo, uma dimensão oculta na própria essência do tempo.
Enquanto eu permanecia parado diante daquele reflexo, uma sensação de vertigem e inquietude me envolvia. A cada instante, o espelho parecia sugerir que algo estava prestes a transbordar para o nosso mundo, como se as barreiras entre o passado e o presente estivessem se dissolvendo. Senti o pulsar do meu coração intensificar-se enquanto observava o reflexo se distorcer por instantes, como se o espelho quisesse revelar algo que não podia ser pronunciado. A sensação era de ser atraído por uma força magnética, um chamado imperioso que ultrapassava o instinto de preservação. Cada fibra do meu ser gritava para afastar-se daquele objeto, mas a curiosidade, tão insaciável quanto perigosa, me impelia a continuar. Nesse instante, percebi que aquele espelho não era apenas um objeto inerte. Havia nele uma presença que parecia pertencer a outro tempo, uma alma perdida que buscava, através da superfície fria da vidraça, a redenção ou, talvez, a vingança. A ideia me perturbava e, ao mesmo tempo, preenchia minha mente com uma série de questionamentos sobre os segredos que aquela casa escondia. Saí do cômodo com a sensação de ter sido tocado por algo inexplicável. Cada passo de volta pelo corredor ecoava como uma lembrança daquela presença, deixando uma marca invisível em minha alma. Ao fechar a porta, tentei convencer-me de que o que havia visto era fruto do cansaço e da imaginação exacerbada. Mas o espelho, com seu olhar perturbador, continuava a se perpetuar em meus pensamentos. Thalita e eu passamos o resto do dia imersos em um silêncio carregado de incerteza. Não havia palavras que pudessem descrever o que ambos havíamos sentido. Apenas a certeza de que a casa, com seus 6 cômodos declarados e aquele 7º oculto, era mais do que aparentava. E, sobretudo, que o espelho era a janela para um mistério que estava apenas começando a se revelar. Naquela noite, o peso do espelho e do 7º cômodo se fez ainda mais presente em meus sonhos e pensamentos, marcando o início de uma jornada que, sem dúvida, transformaria nossas vidas de maneira irrevogável. Naquela noite, a inquietação me levou de volta ao 7º cômodo, com Thalita acompanhando-me em silêncio. O ambiente, já impregnado de segredos, parecia vibrar com um peso inexplicável, como se o ar carregasse os resquícios de vidas que jamais encontraram repouso. Ao aproximar-me do espelho, a superfície fria deixou de ser apenas reflexo e se transformou em um portal onde fragmentos de imagens se desenhavam, tênues e perturbadores. Lentamente, as sombras no espelho se moldavam em cenas de um tempo distante. Vi, entre os borrões, a silhueta de uma mulher, seu semblante marcado pela dor e pela solidão, caminhando por um corredor que ecoava o mesmo vazio deste lar. Em outro instante, presenciei um homem desesperado, com os olhos repletos de angústia, como se buscasse por algo que já não podia ser alcançado. Essas visões surgiam e se desvaneciam num fluxo inquietante, cada cena carregada de um sofrimento que transbordava a barreira do tempo. A intensidade das imagens me arrebatava, fazendo com que o coração batesse mais forte, enquanto uma sensação de angústia se infiltrava em cada pensamento. Os objetos dispersos no cômodo, uma fotografia em preto e branco, um bilhete amarelado pelo tempo, uma vela quase consumida, pareciam sussurrar histórias de tragédias passadas, pistas silenciosas de um evento que havia marcado aquela casa para sempre. Cada item parecia ser um eco do tormento daqueles que ali haviam vivido, reforçando a convicção de que o espelho era, de fato, uma janela para um passado enterrado. Thalita, em sua calma serena,
estava ao meu lado e, mesmo sem trocar palavras, nossos olhares se encontravam num reconhecimento mútuo do horror que ali se desvelava. Senti que juntos estávamos diante de um quebra-cabeça macabro, cujas peças contavam a história de um sofrimento que ultrapassava os limites do que a razão podia suportar. Era como se as almas presas naquele cômodo clamassem por libertação, fazendo com que cada novo vislumbre no espelho aumentasse a tensão que se acumulava dentro de mim, e ao sair daquele cômodo, a certeza se solidificava. O passado, com seus lamentos e horrores, insistia em se fazer presente, desafiando a linha tênue entre a memória e a realidade. Nesse turbilhão de sensações, a casa inteira parecia vibrar com uma força invisível. Cada objeto, cada sombra, contribuía para a atmosfera carregada de presságio. Sentia a presença dos que haviam sido aprisionados ali, suas almas clamando por redenção, ou talvez por vingança. A energia era tanto um alerta quanto uma promessa. Estávamos, de alguma forma, a ponto de selar um portal que há muito se mantinha aberto, ou de libertar algo que jamais deveria ter sido tocado. Após as visões perturbadoras no espelho, uma inquietação insaciável me levou a explorar cada canto daquele cômodo oculto. Enquanto Thalita permanecia em silêncio, seus olhos refletindo a mesma apreensão que me consumia, meus passos me conduziram até uma velha cômoda cuja gaveta entreaberta parecia chamar por minha atenção. Com mãos trêmulas, abri a gaveta e, para minha surpresa, encontrei um diário encadernado em couro, suas páginas amareladas pelo tempo, exalando o aroma inconfundível do papel envelhecido. Ao folhear suas páginas, senti como se cada palavra escrita ecoasse os suspiros de uma alma atormentada. O diário pertencia a uma mulher esquecida pelo tempo, cuja narrativa carregava o peso de um sofrimento quase palpável. Cada linha relatava a angústia de dias permeados por sombras e terror, descrevendo a descoberta de um espaço oculto, exatamente como aquele que agora habitávamos. A autora descrevia com detalhes angustiantes o espelho que dominava o cômodo, um objeto que havia se tornado o portal para horrores que consumiam sua existência. Suas palavras, repletas de dor e arrependimento, revelavam um ritual antigo e uma promessa de redenção que nunca fora cumprida, deixando-a à mercê de uma presença vingativa que se alimentava do desespero dos que ali viviam. Concentrando toda a minha vontade, dei o passo decisivo, unindo a força das palavras entoadas e a energia do amuleto. Num instante fulminante, um clarão inebriante explodiu a tensão. O espelho se desfez em 1000 fragmentos e um silêncio absoluto invadiu o ambiente. Por um breve segundo, o mundo parou. O brilho das velas diminuiu e o ar, antes carregado de um peso quase insuportável, se tornou leve e silencioso, como se os lamentos tivessem finalmente sido absorvidos pela paz do esquecimento. Conforme lia, sentia o peso da história invadir meu ser. As páginas se desdobravam como um lamento silencioso, mesclando o passado e presente numa dança macabra. Cada parágrafo reforçava a ideia de que a casa, com seus 6 cômodos aparentes e aquele 7º oculto, era uma prisão para almas dilaceradas, onde o espelho servia de âncora para um mal que transcorria gerações. Ao fechar o diário, a atmosfera no cômodo parecia ter se adensado ainda mais. O silêncio carregava agora a urgência de um segredo que precisava ser desvendado, e o mistério que envolvia aquela narrativa apontava para uma verdade que estava prestes a se revelar. Em meu íntimo, sabia que o espelho não era um mero objeto, mas o elo entre a dor daquela mulher
e os ecos do passado que insistiam em assombrar a casa. Talita e eu permanecemos ali, imersos naquela descoberta, cientes de que o próximo passo nos conduziria cada vez mais para o coração daquele mistério sombrio e inescrutável. Nas páginas gastas do diário, encontrei a chave para desvendar o mistério que assombrava o 7º cômodo. A tinta desbotada e as letras trêmulas contavam a história de um ritual antigo, um ato desesperado para selar um portal que jamais deveria ter sido aberto. Cada parágrafo parecia imbuído de dor e urgência, como se a própria autora, com suas mãos trêmulas, tivesse tentado registrar o último suspiro de uma alma atormentada. Enquanto lia, senti uma presença pesada invadir o ambiente. A atmosfera do cômodo tornou-se ainda mais densa, como se o ar se condensasse em sombras e segredos. Talita e eu passamos horas examinando cada símbolo, cada detalhe que o diário revelava. Nas entrelinhas havia menção a um amuleto, um objeto de aparência simples, mas de poder incomensurável, que deveria ser posicionado diante do espelho para conter os horrores que ali habitavam. O texto descrevia, ainda, a necessidade de entoar um cântico, um ritual de invocação que selaria o destino daquelas almas aprisionadas. Cada símbolo descrito no diário parecia estar impregnado nas paredes deste espaço esquecido. Toquei a superfície fria da madeira com reverência, tentando sentir a vibração dos tempos antigos que ali residiam. A sensação era de que o próprio cômodo estava vivo, pulsando com a energia de um ritual não consumado. Em meus pensamentos, os versos e instruções do diário se misturavam com o som do silêncio que dominava o ambiente, criando uma sinfonia macabra e hipnótica. Talita, sempre ao meu lado, compartilhava essa inquietude silenciosa. Sem precisar de palavras, nossos olhares se encontravam, carregados da mesma pergunta. Seremos nós os capazes de completar o que havia sido iniciado ali há tanto tempo? Era como se o ritual não fosse apenas um conjunto de ações, mas a última esperança de silenciar para sempre os ecos que perturbavam nossas noites. Determinados a seguir as pistas deixadas pela autora, decidimos reunir os elementos descritos. No fundo do cômodo, atrás de uma pilha de objetos esquecidos, encontrei um pequeno compartimento repleto de relíquias. Uma caixa de madeira com inscrições quase apagadas, um medalhão de aparência enigmática e um caderno com anotações adicionais que completavam o ritual. Cada item parecia vibrar com uma energia sutil, como se aguardasse o momento exato de ser utilizado para selar a passagem entre o nosso mundo e aquele domínio sombrio. A leitura do diário não só me revelou os passos necessários para o ritual, mas também despertou em mim uma sensação de urgência. As palavras escritas com tanta dor sugeriam que o ritual havia sido interrompido, deixando para trás uma fenda aberta, uma porta entre o presente e um passado repleto de sofrimento. Agora, o que antes era apenas um enigma técnico, ganhava contornos existenciais e aterrorizantes. Com o coração pesado e a mente fervilhando de dúvidas, compreendi que nosso próximo passo seria seguir as instruções com cautela. Estaríamos, de alguma forma, tentando fechar uma ferida aberta no tempo, selando de vez a passagem que permitira a entrada de horrores no 7º cômodo. E nesse instante, a responsabilidade de carregar o fardo daquele ritual, legado de almas que clamavam por descanso, se tornou inevitável. Saí daquele cômodo com uma convicção perturbadora. O destino da casa e de seus segredos estava prestes a ser reescrito por nossas próprias mãos, num ato que oscilava entre a redenção e a perdição.
Cada passo que dei ecoava a promessa silenciosa de que, finalmente, o ritual seria concluído, ou que as forças que ali residiam se revelariam com uma fúria incontrolável. Com o diário em mãos e os elementos reunidos, Thalita e eu preparamos o 7º cômodo para o ritual. O ambiente, antes apenas sombrio e esquecido, começou a se transformar sob a influência dos símbolos e relíquias que cuidadosamente dispunham ao redor do espelho. Colocamos o amuleto em posição exata, segundo as instruções, e distribuímos as velas em um círculo tênue, cuja luz trêmula delineava os contornos de uma barreira sutil. No silêncio denso daquele espaço, comecei a entoar os versos que o diário tanto insistira, palavras ancestrais que pareciam carregar o peso de eras. Cada sílaba ressoava como um eco profundo, vibrando pelas paredes gastas e mesclando-se ao som abafado do nosso próprio coração. Thalita permanecia ao meu lado, e em seu olhar via-se a mesma mistura de temor e determinação, como se estivéssemos unidos por um pacto forjado contra o desconhecido. À medida que os cânticos se intensificavam, o ar ao nosso redor adquiria uma densidade quase palpável. As sombras pareciam se mover com vontade própria, os contornos do cômodo tremulavam, e, de repente, o espelho começou a emitir uma luz pálida e irregular. Fendas finas surgiam em sua superfície, como cicatrizes se abrindo para revelar algo que há muito havia sido enterrado. A energia acumulada era quase insuportável. A luz azulada emanada do amuleto se intensificava, penetrando nas fendas do espelho, enquanto as velas, dispostas em círculo, lançavam reflexos que dançavam de forma frenética nas paredes. Senti que estávamos prestes a transpor a linha tênue entre o nosso mundo e um reino de sombras, onde os gritos e lamentos do passado aguardavam para se libertar. A cada verso entoado, o ambiente pulsava em um compasso que parecia sincronizar-se com o batimento acelerado do meu coração. As energias se chocavam num embate silencioso. A força ancestral emanada do espelho lutava contra o selo que tentávamos impor, e a tensão atingia seu ápice em um instante que parecia congelar o tempo. Um arrepio percorreu minha espinha quando a fenda no espelho começou a se estreitar, como se a barreira de luz estivesse finalmente começando a fechar a passagem para o outro lado. Enquanto os versos finais se escapavam de meus lábios, a luz emanada do amuleto se intensificava, banhando o cômodo com um brilho etéreo que fazia o espelho chiar, como se estivesse sendo estilhaçado pelo próprio tempo. O choque entre a força que tentávamos impor e a fúria contida naquelas profundezas era quase tangível. Em um instante de êxtase e terror, senti que estávamos diante de um limiar irrevogável, onde o passado, o presente e o desconhecido se entrelaçavam numa única e poderosa manifestação. O ritual alcançava seu ápice e a esperança de selar para sempre os segredos do 7º cômodo repousava num frágil equilíbrio. A sensação era de que, a qualquer momento, a barreira poderia se firmar, encerrando o ciclo de tormentos, ou então as forças que havíamos despertado poderiam romper a contenção, lançando-nos em um abismo do qual não haveria retorno. Em meio a esse turbilhão de energia e incerteza, o destino da casa e de nós mesmos parecia pender por um fio, aguardando o último compasso do cântico que selaria a conjuração. A tensão atingia seu ápice, enquanto o ritual chegava à sua conclusão. No 7º cômodo, com o amuleto em mãos e as velas tremulando em um círculo preciso, Thalita e eu nos concentramos em invocar o selo final. Cada palavra ancestral que entoei parecia condensar em si
toda a angústia dos que habitavam aquele espaço, enquanto a energia acumulada pulsava intensamente em cada partícula do ar. De repente, o espelho, que até então refletira as almas atormentadas do passado, começou a se fragmentar. Rachaduras surgiram em sua superfície como cicatrizes, espalhando feixes de luz fria por todo o cômodo. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Era como se o tempo se curvasse, e os gritos dos que clamavam por redenção ecoassem em um último, desesperado clamor. Olhei para Thalita e vi em seus olhos o alívio e a mesma resignação que me invadiam. Havíamos selado o portal, encerrado o ritual que mantivera o 7º cômodo prisioneiro dos horrores do passado. Agora, o ambiente, antes pulsante com sombras e segredos, exalava uma estranha calma, marcada apenas por vestígios de uma energia que se dissipava. Ao sair do 7º cômodo, senti que a casa, com seus 6 cômodos visíveis, se transformava. A atmosfera densa cedia lugar a um silêncio redentor, e os ecos de um passado turbulento finalmente encontraram repouso. Thalita e eu nos encontramos na entrada, nossos olhares se fundindo num entendimento silencioso. Havíamos fechado uma porta que jamais se reabriria, selando o destino de almas que clamavam por paz. No entardecer que se seguiu, enquanto o sol derramava sua luz dourada sobre a casa, percebi que o chamado havia sido atendido. O 7º cômodo, outrora um enigma sombrio, repousava agora em silêncio, não com a completa erradicação do mistério, mas com a certeza de que alguns segredos só necessitam de repouso para que possamos seguir em frente. E naquele instante final, senti que, embora a cicatriz daquele ritual jamais se apagasse por completo de minha alma, a paz reinava onde antes imperava o terror. Com o último selo aplicado, encerrei um ciclo de dor, mas também de redenção. E assim, com um coração pesado, mas esperançoso, parti, carregando comigo a lembrança de que nem todos os mistérios precisam de respostas, bastando que encontrem o seu descanso eterno.